Nós mostramos no início do jornal a reclamação de pacientes com a demora na marcação de exames de Papa Nicolau pelo Cora. Pois bem, a Secretaria de Saúde de Maceió mandou nota garantindo que não tem havido dificuldades ou impedimentos para a realização dos exames de Papa Nicolau e colposcopia na rede municipal de saúde. A Secretaria reforça que a coleta de citologia é realizada regularmente pelas equipes das unidades de saúde, inclusive sem a necessidade de marcação. O desemprego tem chegado a índices assustadores em todo o país. Por conta da crise econômica, são milhares de desempregados no Brasil. Eu estou aqui com o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Alagoas, Israel Lessa, para a gente repercutir esse assunto. Boa tarde, Israel, seja bem-vindo. Boa tarde. Israel, quais os índices aqui no Brasil, né, e aqui em Alagoas? Como é que está a situação do desemprego? Infelizmente, a gente não tem muita notícia boa para dar, né? A não ser que eu acho que é bom a gente estar atento a esse CAGED que vai sair agora no mês de março, que quando eu digo do mês de março, sai depois do dia 18, dentro do dia 18, dia 20, é que vai sair o CAGED do mês anterior. Então, o CAGED de fevereiro demonstrou uma pequena subida, né, na linha que estava em plena descida durante o ano de 2015 e 2016. Para você ter uma ideia, o saldo de fevereiro de 2017 é de 35 mil empregos para o Brasil. É muito pequeno quando você fala em quase 13 milhões de desempregados. Então, mas demonstrou essa seta, essa pequena subida demonstra que pelo menos a coisa está mais ou menos equiparada. Diferentemente aqui de Alagoas, a gente parece que Alagoas ela teima, infelizmente, em ser o estado da federação, né, onde tem gerado, ou melhor, tem aumentado a cada mês que se passa o número de desempregados. Nesse exato momento, para você ter uma ideia, Alagoas fechou aí, virou 2016 e 2017 com mais de 5 mil pessoas desempregadas só na área da construção civil. O comércio fechou aí 3 mil vagas de empregos formais. E por que em Alagoas isso acontece, né? Porque é o estado que mais tem esse número aí na contramão, digamos assim. A gente pode dizer que o grande baluarte, o grande empregador em Alagoas é o setor da cana-de-açúcar. Então, esse setor ele vem passando nos últimos anos uma situação muito difícil e que eles estão aí tentando entrar num acerto em relação a um empréstimo aí de quase US$1 bilhão para tentar ver se essa situação se regenera aqui em Alagoas. Mas como o setor realmente foi muito afetado nos últimos anos, para você ter uma ideia, na década de 90 eram cerca de 120 mil, 130 mil trabalhadores contratados nessa área. Esse ano de 2016 eles não chegaram aí a 50 mil trabalhadores contratados. E então, algumas usinas já fecharam. Sim, várias. Né? A gente tem aí, se conta dedos, 8, 9 usinas que estão funcionando, né? Graças aos esforços, principalmente não diria nem dos proprietários em si, né? Mas aí de cooperativas que estão sendo formadas por pequenos fornecedores de cana. E essas usinas que estão funcionando ainda, né? Muitas têm dívidas trabalhistas. Como é que estão as negociações? O Ministério Público do Trabalho até tem entrado, né, nessas negociações. Existem as dívidas, estão deixando de pagar trabalhadores também? Sim, o Ministério do Trabalho, também que é parceiro do Ministério Público do Trabalho, tem feito um trabalho diuturnamente em relação a esses problemas que atingem aos trabalhadores ligados à cana-de-açúcar. Infelizmente, eu volto a dizer, a gente tem batido mesmo que fosse uma coisa que fosse de enxugar gelo. Não adianta também a gente estar colocando para eles multas, porque é só acabar de enterrar a situação. Então, a gente tem participado, inclusive, como você falou aí, o Ministério Público do Trabalho tem sido parceiro nesse sentido de conversar com essas instituições e a gente tem feito a retaguarda, tem fiscalizado, principalmente na questão do pagamento de FGTS, de salário, 13º, de férias, isso a gente tem feito diuturnamente. E esse grande índice de desemprego se deve à crise econômica que o país está enfrentando, né? Já houve uma melhora aí nos índices de economia, mas tem muito tempo ainda para a gente, né, resgatar aí essa economia. Vai demorar muito para essa história demorar? Será? Olha, o governo, eu tenho sentido que o governo tem tentado fazer a parte dele.
né? Tiramos problemas políticos aqui do lado, mas essa questão da liberação do FGTS são mais de 10 bilhões de reais para o trabalhador brasileiro no momento realmente de desespero, né, que a população estava passando, principalmente essa parte de trabalhadores aí que estavam desempregados. É bom lembrar que quem tem direito a esses fundos de garantia são pessoas principalmente desempregadas, que estão desempregados principalmente que trabalharam até dezembro de 2015. Deu aliviada para muita gente, né? Sim, para muita gente. E o Ministério do Trabalho aqui, a gente tem pedido ao trabalhador, aquelas pessoas que estão esperando a sua data de nascimento para saber ainda as informações, que se tem o dinheiro ou não nas contas inativas, que não esperem essa data, antecipem, vá lá na Caixa Econômica primeiro, saber se esse recurso está lá, se você tem a certeza, você trabalhou na empresa, você tem que ter a certeza se esse dinheiro está lá. Se não tiver, venha para o Ministério, para que o Ministério tenha tempo de chamar essa empresa e fazer com que ela deposite esse dinheiro. Então a gente está preparado, um trabalho específico aqui em Alagoas, os auditores compraram comigo essa ideia, então antecipem, você trabalhador que está nos vendo agora, antecipe a vinda aqui para a superintendência para saber, ou melhor, para a Caixa Econômica, primeiro saber se o seu dinheiro está lá. Se não tiver, antecipe, venha para cá, para que dê tempo da gente abrir uma fiscalização. A fiscalização, ela demora de 4 a 5 meses. Então, se a gente for, se esse trabalhador só vier fazer essa denúncia quando ele for receber em junho, não vai dar tempo da gente fazer com que essa empresa faça o pagamento do depósito desse fundo de garantia desse trabalhador. Voltando a falar na crise, né, as empresas, né, quando no comércio, por exemplo, se as pessoas não estão comprando, né, e acaba sobrando para o trabalhador, né, as empresas querem enxugar o quadro e aí vem esse número de demissões. É a melhor saída mesmo para uma empresa demitir? A gente sabe que para as pessoas, para o governo não, né? Mas para a empresa, a gente tem que ver o outro lado do empresário. É uma rede, né? É uma coisa que vem atrás da outra. Faz pena você andar no shopping de Maceió, você vê que as lojas estão paradas, né? No comércio, a superintendência no comércio, eu tenho a habitualidade ali de dar uma andada no comércio sempre, eu vejo que são meia dúzia de funcionários ali tangendo as moscas. Isso reflete realmente em tudo, principalmente também na geração de recursos para o cofre do governo brasileiro. Então, é um momento difícil, e se você acha que o problema nas capitais é sério, a gente precisa ver no interior do estado, no interior dos estados. Aqui em Alagoas é terrível, essas pessoas não têm um plano B. Né? Principalmente onde estão a agroindústria da cana-de-açúcar, se essas empresas estão com um problema, toda uma rede, toda uma sociedade, não só do município onde a usina está localizada, mas toda aquela localidade, todos aqueles municípios ao redor, sentem um problema muito grande. Então, como Alagoas, infelizmente, não tem criado oportunidades, né, segundo plano para essas pessoas, principalmente, né, para capacitação, para preparação para o mercado de trabalho, fica muito difícil a gente contar com, por enquanto, momentos tão próximos assim melhores. Uma outra atitude do governo federal que tem feito para que essa situação melhorasse é a autorização pelo presidente da República da liberação para a construção de 600 mil habitações do programa Minha Casa Minha Vida. Isso a gente já está sentindo, o pessoal da construção civil, eles já estão nos passando a informação de que os programas deles, os projetos deles já estão sendo aprovados pela Caixa Econômica. Eu acredito que logo, aí sim, nesse ramo da atividade de construção civil, por causa do programa Minha Casa Minha Vida, possa dar uma melhorada aí até o final do ano, alguma coisa melhore nesse ramo da atividade no nosso Brasil. Certo. Ontem a gente mostrou no Jornal do Dia, né, que o sindicato, o Sindiprev, ia pedir a interdição do prédio, sede do Ministério aqui em Alagoas. Houve esse pedido. O senhor, de certa forma, é contrário porque deve prejudicar a população, né, se houver interdição agora. Pense no sofrimento aí esse assunto. Imagino. Há 4 anos que eu assumi essa superintendência e uma das minhas metas, uma das prioridades, era que a gente saísse dali, ou reformasse ou saísse. O prédio precisa de reforma urgente. Precisa, né? urgente, ele não tem a mínima condição. A gente fiscaliza empresas privadas e por questões de mofo na parede de empresas privadas, tá ali corre um risco de uma multa, ou até mesmo de uma interdição. O nosso prédio, infelizmente, ele não está a mínima condição de a história agora eu esqueci a brincadeira que Casa de Ferreira, Casa de Espeto Ferreira, de Pau. Espeto de Pau. Então, não dá exemplo, né? Infelizmente, eu volto a dizer,
todas as forças foram dadas no sentido de fazer a reforma do prédio. Eu ontem tive contato com o secretário executivo do Ministério do Trabalho, doutor Antônio Correia, onde ele me garantiu que na próxima terça-feira, 2 técnicos do setor de engenharia do Ministério do Trabalho estão vindo aqui para Alagoas, em loco, porque eu pedi a ele, ministro, é urgente que alguém venha verificar aqui para ver a situação como está. Se interditar agora, vai prejudicar o atendimento. Se interditar, não tem carteira de trabalho, nem tem seguro-desemprego, nem faz homologação e nem tem um atendimento ao público nas diversas, vamos dizer assim, procura que as pessoas fazem em tirar dúvidas sobre o direito do trabalho. Então, infelizmente, eu tenho lutado esses 4 anos para não fechar, para não interditar. O processo está pronto, na mão do ministro. Só que o aluguel do prédio onde a gente quer ir, Jaraguá? Em Jaraguá, onde funcionava a FAO, ele é acima de R$10 mil. Se fosse até R$10 mil, o próprio superintendente poderia autorizar o aluguel. Como é acima de R$10 mil, só o ministro do Trabalho é quem pode fazer essa autorização. E esse processo está pronto na mão do ministro há mais de 20 dias. A gente vem lutando para que ele autorize, por isso desse envio desses 2 técnicos aqui na semana que vem, para avaliar se realmente aluga ou se faz uma outra sugestão que ele me deu ontem, que é de reformar com todo mundo dentro, devagarinho, vai fazendo como nós tínhamos 2 pavimentos naquele prédio do centro já reformados, subiriam 2 pavimentos, todo mundo iria para os pavimentos superiores e começaria uma reforma já do térreo e assim sucessivamente. Vamos torcer, então, para que dê certo, né, Israel? É melhor para o trabalhador alagoano. Israel, então, muito obrigada pela participação, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Obrigada. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, fica por aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Às 5h30 da manhã tem boletim de ocorrência. Uma boa tarde para você e até amanhã.